Seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Nessa aula vamos falar sobre extração de texto no VBA. Eu recebi uma dúvida agora, recentemente, de uma pessoa que assinou como Brazuca, e ele estava com um probleminha para poder eliminar, separar das células um conteúdo que está sendo extraído de um relatório dele com patentes de militares. Então eu resolvi dar uma força e auxiliá-lo, fazendo uma macro para ele. Então se eu abrir aqui a nossa planilha, veja só. Eu tenho aqui uma sequência de nomes, todas essas patentes associadas a um número e o nome da pessoa. É claro que eu coloquei aqui algumas coisas a mais apenas para ilustrar a aula. Quando clicar sobre a macro para execução, automaticamente ela faria a separação da patente, do código e do nome do soldado. Como fazer então para que essa nossa macro dê certo? Eu já estou vendo aqui que ele repetiu o número 1 aqui nessa nossa sequência, então no decorrer da aula já vou fazer o ajuste. Vamos lá, eu vou começar, primeiro eu tenho que abrir aí a nossa planilha. Deixa eu pegar aí a nossa informação, porque eu não copiei as patentes. Modelo planilha, dúvida, está aqui. Então eu vou copiar todos esses dados, vou copiar aqui na minha planilha, perfeito, e vou fechar essa aqui. Vamos começar no código totalmente novo. Desenvolvedor, nós vamos aqui no modo design, vou inserir um botão para que eu pudesse fazer essa nossa macro. Propriedades, esse meu botão vai se chamar BT executa, e a minha caption desse botão vai ser executa. Muito bem, então Brazuca, vamos lá. Essa é a sua dúvida. 2 cliques, nós vamos programar então aqui o código. Antes de começarmos a programar, vamos entender alguma coisa aqui dessa nossa rotina. O que nós temos de comum entre todas elas? Não dá para tomar como base o espaçamento que existe entre a patente e os números, porque existem patentes aqui com mais siglas, com menos siglas. E nos nomes também eu poderia ter nomes aqui com várias partes, Alessandro Trovato Cândido, Alessandro José, José da Silva, então não importa a quantidade de nomes. A única coisa que eu consigo visualizar aqui, que é comum a todos, é um código numérico de 8 dígitos. E o que nós vamos fazer justamente é programar a nossa macro para que ela consiga fazer a extração desse texto utilizando esse parâmetro dela. Então vamos lá. Primeiro vamos definir as variáveis de w as worksheet. A variável w, então eu estou dimensionando uma variável para manipular a planilha para ficar mais fácil. vValor as string. Valor é esse código que está no texto que eu vou extrair. V posição inicial as long. Isso pode ser uma célula com muito conteúdo. V pós fim também as long. Depois há uma variável de loop, a integer. Não tem um loop muito grande para fazer. E a minha variável para definir a última célula, as range. Perfeito. Então agora o que nós vamos fazer? Set_w, vou definir então a minha variável w como sendo a minha plan1. Sheets. Ou ao invés de utilizarmos o nome da nossa planilha, vamos utilizar o nome de VBA dela, que é plan1. Então vem para cá, nós vamos chamá-la de plan1. Legal. w.select e w.range. A1.select. Com isso eu vou colocar o meu cursor aqui na célula A1. Então vamos lá, começar. Vamos criar um loop para poder fazer esse nosso tratamento dos dados. Deixa eu reduzir aqui a janela de verificação imediata. Esse loop vai ser dado pelo do while. Faça enquanto ActiveCell.row for menor ou igual à última cell.row. Só que como eu não defini ainda qual era a minha última célula, nós vamos fazer isso aqui em cima. Set última cell igual w.cells w.rows.count.1 coluna 1 .end xl app. Então, colunas, vírgula 1 .end xl app. Perfeito. Então agora nós vamos fechar aqui o nosso ciclo do nosso loop. Eu vou colocar aqui aquele nosso ActiveCell.offset 1,0.select para que ele não trave, não fique com um loop eterno. E agora nós vamos escrever o código. O código é bem simplesinho, veja só. Primeiro, vValor igual ActiveCell.valor. É essa variável, então aqui a vValor vai armazenar o conteúdo
da célula. Deixa eu ver se eu escrevi certinho, certinho. Então, armazenar o conteúdo da célula. Depois, o que nós vamos fazer? Posição inicial, ini, igual a 0, e v pós-fim igual a 0. Ou seja, eu não sei ainda a posição inicial do número ou a posição final. Muda a posição de acordo com a patente, então eu não tenho um valor fixo para elas. Então eu vou pedir para que a própria rotina localize a posição final e inicial. A única coisa que eu sei é que esse código aqui ele tem 8 dígitos. Então nós vamos colocar aqui o tamanho fixo na nossa instrução de 8. Vamos lá. For a igual a 1 to len de v valor. Nós vamos fazer isso aqui, um loop, para que ele percorra cada um dos caracteres até o tamanho dessa minha célula para localizar aonde está o número. Então esta variável a é um incremento que vai percorrer cada letra, né, da minha palavra ou da minha célula até chegar no limite dela, independente do seu conteúdo. E vamos lá, se for numérico, o que? O mid da variável v valor, vírgula, v valor, vírgula a, vírgula 8. Então, eu preciso colocar mais um aqui, um parênteses, perfeito. End if. Olha que bacana. Então, para que esse for funcione, eu preciso testar se a partir da posição inicial, né, dada pela variável a, se ele localizou esse primeiro número na posição 10, então ele vai extrair os 8 caracteres a partir desta posição 10. E aí ele vai testar se é um valor numérico. Se ele estiver uma casa antes no espaço, então ele não vai conseguir fazer. O primeiro dígito desse mid tem que ser um número, para que ele possa pegar os próximos 8. Então, se tudo isso aqui for numérico, então v posição inicial igual a, ou seja, é aquele ponto que está o meu número, v posição final é igual a mais 8. Por quê? Tamanho fixo, então eu sei a posição inicial e final, é onde nós vamos extrair o nosso texto. E eu vou dar um exit nesse for. Legal. Antes de completar aí a nossa instrução, veja só, eu vou efetivamente retirar as partes, eu vou gravar nas 3 colunas posteriores. Então, ActiveCell.offset 0,1.value vai ser igual. Então, esta primeira parte da minha instrução vai ser aquele elemento, a patente dele, que vai ser o mid, vamos primeiro usar o trim aqui para eliminar todos os espaços. Do mid, dólar, esse dólar força retorno disso como um texto. De v valor, vírgula, a partir da posição 1 até a posição inicial. Se você anotar essa instrução aqui, deixa eu colocar aqui para facilitar a minha visualização aqui na tela. Legal. Aqui o que nós vamos fazer? Eu vou eliminar todos os espaços em branco e vou extrair da minha variável valor, a partir da posição 1, o total de letras que ele achou até a posição inicial, que é onde está o primeiro número. Depois, o que nós vamos fazer? Eu vou extrair o número ActiveCell.offset 0,2.value igual a trim dólar também. Eu posso extrair isso como texto ou como número. Como eu quero trazer isso aí como um texto, eu vou colocar aqui aspas simples, concatenada com a mid dólar. E aí a instrução vai ser a variável v valor, vírgula, v posição inicial, mais 1, vírgula, 8. Deixa eu ver se vai dar certo. Eu acredito que sim. Vamos lá. Depois, o que nós vamos fazer? ActiveCell. Agora sim. ActiveCell. Foi. ActiveCell.offset 0,3.value igual. E agora nós vamos extrair o que está sobrando. E aí vai ser o trim dólar também, do mid dólar, ou seja, eu vou eliminar todos os espaços do meu mid que vai extrair os dados, sendo que esse mid vai utilizar a variável v valor, onde está a célula completa. A posição inicial vai ser a posição v pós ini mais 8. Então nós vamos colocar aqui a posição inicial mais 8, que é o total de dígitos, isso aí. Ponto e vírgula, vírgula 500. Eu não sei quantos caracteres tem depois, então eu vou extrair aqui 500. Eu poderia até fazer uma conta sobre isso.
Terminamos o nosso código. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar apenas uma mensagem aqui, olha só, message box, processo concluído. Perfeito. Agora o que nós vamos fazer? Vamos tentar depurar esse código usando aí o F8. Variável não declarada, vamos lá, setW igual a plan1. Onde está o nosso nome aqui da nossa matriz? Plan1, é planilha 1. Pronto, o nome VBA é planilha 1, tá certo. O Fernando Fernandes, inclusive, gravou uma aula ao vivo justamente sobre isso, sobre a nomenclatura das planilhas. Se você não viu, dá uma olhadinha lá no canal dele, no Expresso Excel. Então, última célula definida, selecionei e coloquei o cursor na célula 1. Então, enquanto a célula ativa for menor do que a última célula, então, vamos lá. V-valor igual a esta célula aqui. Já vimos, então, que ele deu certinho. Deixa eu puxar. Vamos mudar um pouquinho isso aqui. Legal. Posição inicial e posição final 0. E agora ele vai fazer um giro de 1 até o tamanho de V-valor. Essa variável, esse len, tem um total de 38 caracteres, então ele vai fazer isso 38 vezes até que ele ache o valor que eu quero. É numérica o primeiro valor? Então ele está pegando a variável V-valor, a posição 1, e está extraindo 8 caracteres. Essa variável aqui, ela vai retornar, quer ver, se nós executarmos aqui na nossa parte, na nossa janela de verificação imediata, você vai ver que ele vai trazer exatamente o primeiro tenente N. Então não é um número, ele vai ignorar e vai para o próximo next. É numérico. Se nós analisarmos de novo, pode ver que ele tirou o número 1 e está usando a continuação do espaço. Também não é. Então nós vamos continuar até que ele encontre o valor numérico e vai entrar aqui. Se nós mandarmos executar agora de novo esse comando mid, você vai ver que ele achou todos os espaços, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele não achou bem ainda todos os valores. Por isso que eu coloquei aqui a posição inicial. Vamos ver aqui, acho que tem um errinho. Como ele está retornando o espaço... eu posso colocar um trim aqui também para facilitar, porque assim ele já elimina os espaços que ele vai analisar da variável valor. Minto, eu tenho que colocar esse trim antes do mid. Agora sim, trim, mid, e aí ele vai fazer a análise do meu conteúdo. Vamos ver se vai dar certo. Perfeito, acho que agora ele vai, vamos ver aqui, ele vai mostrar o mesmo valor, vai. Tá, então aqui eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que pegar esse valor. Não, se bem que ele vai dar certo também, ele não vai ter problema, porque ele vai considerar que os próximos caracteres, veja só, vamos fazer um teste. Na célula aqui à direita, ele vai extrair a primeira parte certinha do nome do tenente. Então, primeiro tenente é N. Na segunda parte, se nós dermos um F8, ele vai extrair todos os números de forma correta, por quê? Eu compensei isto aqui a partir da posição inicial. Essa posição inicial é o caractere número 9, que é o espaço. Então, a partir do espaço mais 8 caracteres, ele conseguiu extrair corretamente aí o texto. Se eu der um F8, opa, faltou aqui a nossa terceira opção, é onde ele está copiando o número 1 que eu quero tirar. São 2 caracteres a menos aqui. O que nós vamos fazer? Ao invés de colocar essa posição inicial mais 8, nós vamos pegar a posição inicial mais 6. Vamos ver se vai dar certo. Vamos descer aqui. Não, minto, é o contrário. Então tem que ser mais 10, para que ele possa pular 2 casas a mais. Vamos voltar aqui, F8. E aí ele vai eliminar e vai trazer certinho o nome da pessoa. Se nós dermos aqui um Ctrl F8 para ele executar de novo toda essa rotina, veremos que ele vai extrair corretamente das próximas linhas também. Veja só, cada uma delas o nome e a patente do soldado que ele está precisando tirar. Se nós dermos um F5, todo o processo vai ser concluído e a nossa macro vai eliminar e vai extrair corretamente o código de patente e o código de cada um deles, separando patente da função, independente da quantidade de caracteres que tenha a patente e independente da quantidade de caracteres que tenha o nome. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos arrastar essa planilhinha aqui um pouquinho, esse botão um pouquinho para o lado, e aí nós temos a conclusão. Se eu apagar tudo isso aqui e pedir para que ele execute essa macro de novo, veja só, rapidamente ele vai executar todo o processo. Lembre-se que se você não quiser que ele role a tela, para evitar que você tenha que ficar que você atualize a tela para sua macro ficar lenta, você pode usar o application.screenUpdating
igual a false no início, igual a true no final. Vou salvar essa planilha na pastinha que eu tenho aqui de macros. Perfeito, está salva. E já terminamos, tirei a dúvida aí do Brazuca. Pessoal, não sei se vocês repararam, mas eu estou aqui com a camiseta do Excel Weekend. A terceira edição já tem data confirmada. Vai ser no dia, se eu não me engano, 19 e 20 de agosto. Vamos dar uma olhadinha aqui no calendário. Então já vá se preparando, porque nós vamos divulgar, é 19 e 20, é isso mesmo. Vai ser no Rio de Janeiro, a edição desse ano, né, a edição desse semestre. Tem muitas novidades aí, logo logo o Galvão vai divulgar informações aí para vocês. Se você se você quer mais informações, então vá lá no Facebook e acompanhe a página do Excel Weekend. Muitas coisas legais vão acontecer esse ano e muitas surpresas estão preparadas. Esse vai ser o Mega Excel Weekend. Espero que tenham gostado dessa aula. Não esqueça, se você gostou, compartilhe, clique aí no gostei e nos vemos então na nossa próxima aula. Um grande abraço.